Olá, pessoal! Vamos então aqui continuar, aqui nessa segunda parte da nossa terceira aula da unidade 2. A gente encerrou a nossa última aula, a parte 1, dessa aula, falando um exemplo de R3, a gente utilizando o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Vamos relembrar aqui qual foi esse exemplo? Então, vou voltar aqui. A gente fez o processo de ortogonalização para esta nossa base aqui de R3. Qual que é uma pergunta que a gente poderia se fazer aqui, né? Bom, quando a gente fez esse processo na aula 1, na parte 1, a gente começou chamando esse vetor aqui de U1, né? Esse daqui como sendo o V1 como sendo esse U1. Se a gente fizesse o contrário, né? Ou uma outra ordem, se ao invés de a gente começar por esse primeiro vetor, se eu chamasse o meu 1 de V2 ou o meu 1 de V3, o que isso ia modificar? A gente pode fazer isso? Claro que pode, pessoal. Inclusive aqui, se a gente tivesse chamado o 1, né? Vou chamar assim um 1' aqui de V3, o que a gente já teria poupado de trabalho aqui? Olha só, o nosso V3 é o 001. Ele já tem norma 1. Então, lá naquela parte final que a gente teve que fazer a base ortonormal, né? Depois que a gente fez os três vetores ortogonais, o 1, o 2 e o 3, a gente precisou pegar cada um deles e dividir pela sua norma para a gente poder obter a base ortonormal. Se aqui a gente tivesse começado com o V3, a gente teria poupado só esse trabalho de ter que já normalizar o primeiro vetor. Então é isso que está aqui nessa observação para vocês, na hora de vocês estudarem, tá? Então, observe no exemplo que dos vetores originais da base beta, o único que foi preservado, pelo menos em sua direção, foi o V1, a partir do qual foi iniciado todo esse processo de ortogonalização. Vale a pena notar, então, que partindo da mesma base, poderemos obter uma outra base ortogonal, vou chamar aqui beta duas linhas, iniciando, por exemplo, o processo a partir de V3, que foi o que eu acabei de falar ali para vocês. O que aconteceria aqui? Nesse caso, os cálculos seriam simplificados, já que o V3 é um vetor unitário. E a gente obteria, assim, uma base W1, W2, W3, onde o vetor cuja direção é preservada é o V3 e não mais o V1. Então, isso daí é só mesmo para vocês já terem aí como resposta de que sim, vocês poderiam começar esse processo utilizando ali o U1 como sendo o V3 ou o V2, ok? O processo vai funcionar da mesma forma, beleza? Então vamos agora para um último tópicozinho dessa nossa unidade 2, que é o complemento ortogonal. E aí com isso a gente vai acabar encerrando aqui essa nossa unidade 2. Vamos lá então. Bom, o que é o complemento ortogonal? Então seja V um espaço vetorial com produto interno e S um subespaço vetorial de V. O complemento ortogonal desse nosso subespaço vetorial, que a gente vai indicar aqui, ó, por esse símbolozinho aqui de ortogonal, são os vetores do meu espaço vetorial que são ortogonais a S para todo o meu subespaço, ou seja, Vzinho e Szinho vai dar 0 para todo vetor que eu pegar no meu subespaço vetorial. Por exemplo, então, se a gente tem S como sendo esse subespaço vetorial aqui do R3, então observem, tem que lembrar tanto de espaço vetorial como com a definição do que é um subespaço vetorial. O que é esse conjunto S aqui? Eu estou pegando todos os elementos do meu espaço R3, cujo x dá 0. Então, na verdade, eu estou falando do plano YZ, Então, o plano YZ, de fato, é um subespaço do nosso espaço R3. Então, só para a gente visualizar geometricamente o que é esse S, é o nosso plano YZ. Bom, então a gente quer saber quem é o complemento ortogonal de S. Já dá até para imaginar, Se ele é o YZ, quem que é, para a gente pensar no plano YZ, quem são os vetores que são ortogonais? É todo mundo de YZ. Vai ter que estar em que direção? Vamos chegar lá, mas dá para dar um pause aí e imaginar quem que seria esse complemento ortogonal. Bom, então a gente quer encontrar um vetor ortogonal ao subespaço S, significa encontrar um vetor ortogonal aos vetores da base de S. Então, olha só, como a gente está falando do YZ, quem que é uma base? A gente pode pegar esse e esse vetor vai ser uma base para esse subespaço vetorial, certo?
Bom, como é que a gente obtém isso? Pensa, isso daqui é como se a gente colocasse ali, né? O YZ, o X é 0, como se a gente olhasse para um 0YZ, uma forma assim mais rápida, né? Para a gente obter a base. Se a gente colocar aqui o Y em evidência, a gente fica com 0, 1, 0. E se colocar o Z em evidência, com 0, 0, 1. Então, aqui a gente obtém aí uma base para esse subespaço. Mas, como eu já falei para vocês, base é matéria de álgebra linear 1. Então, aqui por isso que a gente vai só dando uma revisadinha assim rapidinho. Então, para ser ortogonal ao subespaço, basta ser ortogonal aos vetores da base. Então, quem que é o espaço ortogonal? São os x, y, z de R3, que são ortogonais ao 0, 1, 0 e ao 0, 0, 1 ao mesmo tempo. Bom, vou fazer aqui o produto interno de um elemento qualquer de R3 ser ortogonal ao 0, 1, 0. Fazendo as continhas aqui, o que a gente fica? Com o y tendo que ser 0 e daqui a gente obtém, fazendo, né, produto interno usual, o z tem que ser igual a 0. Ou seja, quem são os x, y, z? São os elementos de R3, cujo y é 0 e o o y é 0 e o z é 0. Ou seja, a gente está falando exatamente do nosso eixo x, o que faz todo sentido, como a gente falou inicialmente. Se a gente está falando do nosso plano YZ, né, pensa como sendo o chão aí de vocês, o plano YZ. Então, o meu x, quem vai estar na direção do x, vai ser o meu próprio eixo x, vão ser os vetores que vão ser ortogonais a todo o plano YZ ao mesmo tempo. Ok? Então, vamos seguir aqui. Um segundo exemplo. Se agora eu tenho esse subespaço aqui, ó, ele é formado por 3y menos z, y e z com y e z pertencentes a R. Então, observe o seguinte, esse aqui é um subespaço, não é trivial que nem o outro, porque no outro a gente tinha coordenadas, né, como sendo 0, então a gente ficava mais fácil visualizar que era um dos eixos. Aqui a diferença é o seguinte, o meu x, ele é escrito como uma combinação de y e z, ele é da forma 3y menos z. Então, vamos ver aqui da maneira prática também como é que a gente tem uma base para esse subespaço. E vamos lembrar que para um vetor ser ortogonal a todo mundo desse subespaço, basta ele ser ortogonal aos vetores da base desse subespaço vetorial aí. Então, é o que a gente vai fazer agora. Então, de novo, ó, já que o meu vetor ele é escrito dessa forma, para a gente obter aqui de uma forma prática a base, vamos botar as variáveis em evidência. Se eu botar o y em evidência, na primeira coordenada, qual é o coeficiente de y? 3. Na segunda coordenada, 1. E na terceira coordenada, como a gente não tem y, eu vou colocar 0. O z é a outra variável envolvida aqui. Na primeira coordenada, o coeficiente de z é menos 1. Na segunda coordenada não tem, então é 0. E na terceira é 1. Então, assim a gente obtém uma base aí, que é o 3, 1, 0. E o menos 1, 0 e 1, para esse nosso subespaço vetorial. Ou seja, então, o complemento ortogonal de S são os vetores de R3, tais que eles são ortogonais a este e a este vetor. O que significa ser ortogonal? O produto interno deles dá 0, que é o que a gente vai fazer aqui. O produto interno desses dois vetores dá 0 e desses dois vetores também tem que dar 0, porque o complemento ortogonal tem que ser ortogonal aqui, os vetores, aos dois da base ao mesmo tempo. Então, fazendo as continhas aqui, usando o produto interno usual, ó, fica 3x mais y mais 0 igual a 0, que é essa equação. Daqui, menos x mais 0 mais z igual a 0. E aí, a gente resolve esse sistema, a gente vai obter este complemento ortogonal aqui. Bom, como é que vocês podem resolver esse sistema? Podem isolar aqui o z igual a x, o x igual a z, vamos verificar aí em função de que variável que vocês querem fazer. Então, por exemplo, ó, daqui a gente pode fazer o seguinte, ó, menos x, a gente ver de onde é que obteve exatamente essa expressão. Isolando, o menos x não é igual a menos z, ou seja, o x é z. Bom, substituindo na nossa primeira expressão, a gente não tem que 3x mais y é igual a 0, ou seja, se eu substituir o x por z, a gente fica com 3z mais y igual a 0, ou seja, y igual a menos 3z. Então, dessa forma, a gente tem o x igual a z, o y igual a menos 3z e o z como sendo ele próprio. Ah, professora, mas se ao invés de eu isolar aqui, eu quisesse colocar todo mundo em função de x, poderíamos fazer? Poderíamos. Vamos fazer aqui para ver como é que ficaria. É equivalente. Então, ao invés da gente substituir, né,
o x por z, agora eu quero fazer o z igual a x. Então, na hora de eu colocar aqui o ortogonal, vamos ver como é que fica a expressão. Eu já sei que o z eu quero chamar de x. Se o z é quem eu estou chamando de x, então eu vou escrever o meu y em função de x também. Então, aqui nessa primeira expressão, ó, bastava eu fazer aqui, ó, o 3x mais y não era igual a zero? Ou seja, o meu y, ele é menos 3x. Então, aqui eu fico com menos 3x e x. Só que agora eu vou botar o x pertencente a R, que é equivalente. Só ao invés da gente chamar ali a variável de z, a gente vai estar chamando de x. Então, tudo depende de quem que vocês vão ter isolado aí, beleza? Bom, só umas observações aqui para a gente concluir, então, essa nossa unidade. Se S é um subespaço vetorial de V, o seu complemento ortogonal também vai ser um subespaço vetorial. O que a gente vai ressaltar aqui também? Que o único vetor comum a S e ao seu complemento ortogonal é o vetor nulo, ou seja, S, interseção com o seu complemento ortogonal, é o vetor nulo. Então, o subespaço vetorial soma, então, na verdade, vai ser o próprio espaço vetorial V. Então, para a gente pegar o espaço vetorial V todo, basta a gente pegar o subespaço e somar com o seu complemento ortogonal que a gente obtém o espaço vetorial todo V aí. Portanto, né, é o que a gente tem aqui. S somado com o seu ortogonal vai dar o espaço vetorial todo e, portanto, pelo teorema da dimensão, a dimensão do espaço vetorial nada mais é que a dimensão desta soma, que é a dimensão de S mais a dimensão do nosso espaço ortogonal. Então, voltando aqui para esse aqui, que é uma coisa mais fácil da gente visualizar, né? Olha só. Vamos ver aqui no nosso primeiro exemplo. O nosso S não era o plano YZ? Qual que é a dimensão do YZ? É 2, certo? Porque a gente está falando de um plano. Quando a gente viu o complemento ortogonal dele, que era o eixo X, qual que é a dimensão do eixo X? É uma reta, né? Então, a dimensão é 1. Quando a gente soma a dimensão do S, que era 2, com a dimensão do complemento ortogonal, que é 1, vai dar quanto? 3, que é justamente a dimensão do nosso R3. Tranquilo? Então, com isso, só para a gente exemplificar essas observações finais aqui que eu fiz do teorema da dimensão. Certo, pessoal? Bom, com isso, a gente encerra aqui a nossa terceira aula da nossa unidade 2, que a gente estudou aí produto interno nessa nossa unidade 2 e concluiu agora aí com o complemento ortogonal. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de fazer todos os exercícios da lista e a gente se encontra já já na unidade 3. Bons estudos!